Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espaço Aberto, exibido pela TV e Rádio Câmara Bauru, abrindo a agenda hoje para a divulgação de um novo material cultural produzido por um colega nosso aqui de TV e da Rádio Câmara e que também faz parte do hall de artistas da cidade. Nelson Itaberá, seja bem-vindo. Obrigado, na condição de compositor aqui. Nelson, que está divulgando o lançamento no próximo dia 28 de setembro, sexta-feira, 8h30 da noite, o Doc Show, o livro que canta, com entrada de graça no Teatro Municipal de Bauru. A gente conversava antes da entrevista e você me dizia que este show você classificaria como um espetáculo cênico musical. O que é que está previsto para essa data? Eu vou fazer o lançamento de um documentário. Eu estou chamando de Doc Show porque eu estou em duas linguagens. Eu construí um documentário com 3 capítulos e esses capítulos, eles são representados no palco com atores, uma banda com 11 integrantes, e eu conto 3 faces de um projeto que foi iniciado com um livro, numa pesquisa. Ele foi transformado num álbum musical depois, foi roteirizado para a apresentação cênica musical e agora transformado num misto de um DVD com um documentário em 3 histórias. Então a gente pode chamar de um 3 em 1, né? Nós já tínhamos o livro, já tínhamos o material e músicas, né? Num disco, num CD, e agora nós temos também esse 3 em 1, que são 3 documentários num doc show. O que é que trazem de conteúdo? O Doc Show, ele conta 3 histórias, baseado na pesquisa do livro Literatura Cantada e do álbum musical depois que se transformou no show. No primeiro, eu utilizo uma pesquisa de uma ferramenta da linguística, que é a nossa praia de comunicação, para explicar como é que eu uso a literatura e uma técnica chamada prosódia, que discute sílabas e notas musicais, é uma ferramenta da linguística, para construir canções em formatos de narrativa, de prosa e conto. Como isso é mais teórico, envolve questões de campos harmônicos e de estruturas de texto, eu separei um documentário só para explicar esse formato que está pesquisado no livro e que vira um documentário sozinho chamado Linguagens. Agora você tem 4 discos lançados já. O livro que canta, diz respeito ao 4º álbum, com várias faixas aí, inclusive reproduzidas aqui na nossa programação. Os documentários, eles dizem respeito, fazem referência à produção específica desse último, ou também trazem alguma referência anterior dos demais trabalhos? Eu aproveitei que eu tive a experiência de construir 3 álbuns musicais iniciais. O primeiro, que se chama Pedra Brilhante, ele é muito mais afetivo, de memórias de infância que eu fui percorrer, de histórias que eu vivi. Eu nasci em Itaberá, uma cidadezinha pequenininha no estado de São Paulo, e dessa visão agrícola, rural, da coisa mais relacionada ao campo. Um segundo, que foi uma fase mais difícil, que eu perdi um irmão, a mãe, a fase mais emocional, que eu frequentei muito pessoalmente terapias para poder lidar com essa questão do luto, da perda, de refazer os traumas e a gente se recompor. Aí eu construí um documentário para tratar só de questões de músicas para conteúdos de reflexão comportamental, e um terceiro que discute a identidade cultural. Aí o jornalista mesmo que me arrebatou, porque eu fiz a Linguagens, fiz o segundo sobre comportamento, e nesse terceiro eu percorro essa identidade musical que também está num CD que você comentou dos 3 álbuns, que se chama Lições de Vida. Como é que foi a produção desses documentários, desses 3 materiais? E quanto tempo durou esse trabalho? Do livro até o CD e depois a transformação nisso num show cênico musical, e agora nos 3 documentários, eu consumi 3 anos e meio, mais ou menos, entre pesquisa, elaboração do material, busca de condições financeiras para produzir na etapa do tempo, constituição de uma banda com 11 integrantes, montagem de roteiro, cenário, de toda essa construção cênica do produto em si, até a captação em condições adequadas para DVD especificamente, edição. Foram 3 anos e meio vivendo só da produção e da elaboração, do planejamento dessas 3 etapas, do livro até o documentário, agora o Doc Show. E esse Doc Show, ele tem música, ele tem apresentação, ele tem relatos, entrevistas. Como é que você organizou todo esse material?
No show cênico musical, eu separo as 3 histórias dos 3 documentários representados no palco ao vivo. E aí o desafio é transformar ele num show musical, por isso um DVD mesmo, ao vivo no palco, com atores, com a sala de leitura e as questões, inclusive comportamentais e de identidade, a contação de histórias por narrativas, e não deixar de ser um espetáculo musical, porque as músicas é que respondem a essas provocações desses textos e dessas interpretações no palco, formando uma história que ao fim tem um desfecho para as pessoas poderem ter a curiosidade de conhecer no dia 28 de setembro. Esse trabalho, aliás, você vem apresentando inclusive para alunos em escolas da região. Eu levei para escolas porque na área de identidade, por exemplo, que é um dos documentários, eu fiz muita pesquisa sobre a origem da nossa formação cultural, com um traço na música, desde os jesuítas e a participação desde Tomé de Souza, em 1549, e como eu construo isso do ponto de vista das pesquisas que estão no livro para o documentário. E também tem muito de sociologia e de literatura, porque como eu uso prosa, conto, narrativa, tem uma outra área para ser apropriada por alunos, e eu converso muito em encontros, tenho feito diversas, não é palestras, mas bate-papos com os estudantes, sobretudo do ensino médio, para aproveitar e transferir essa informação para eles. Qual é o perfil do público que vai aos teus shows e para quem você pretende atingir com esses trabalhos, além dos alunos com quem você já conversa eventualmente? Quando eu me pergunto sobre isso, eu acho que ele cabe, por causa da pesquisa, para alunos, cabe para educadores, mas ele trata muito de questões de reflexão comportamental, que na verdade é o uso da música para você dar uma mergulhada dentro de si, analisar como você lida com consumismo, tecnologia, vaidade. Tem muitas temáticas de ordem emocional no meio documental. Então, ele acaba como show no palco fazendo uma imersão mesmo, um mergulho, e as pessoas em geral têm dado boa resposta. Eu tenho percorrido vários teatros do interior, já fui para 28 palcos só de teatros, com o show completo no interior, são 25 pessoas, é uma estrutura bastante significativa para apresentar o espetáculo inteiro, com música e teatralizado, e tenho tido muito boa resposta, graças a Deus, sobre essa intenção de não... porque a música já emociona naturalmente, mas de fazer reflexão. Talvez a maior contribuição seja fazer com que as pessoas mergulhem dentro de si. É isso que eu tento no livro que canta. Essas 25 pessoas são músicos, são atores? Tem músico, tem ator, tem iluminador, tem cenarista, tem o cara que cuida da direção artística, porque eu não consigo juntar música, DVD, show musical, teatralização, as respostas cênicas de iluminação, que são todas formando o documentário no palco, se eu não construir com essa turma toda. Só de músicos são 11 integrantes, porque são muitos instrumentos, né? Tem muita MPB, mas com a variação bastante significativa de gêneros. Eu faço desde shot, baião, bolero, até a MPB pura, um pouco de folk, um pouco de samba, tem música que é jongo. Então, para conseguir fazer essa variação de estilos todos, exige bastante instrumentistas, e é o que eu consegui montar. Agora, esse espetáculo, além de lançamento, né, desse material cultural aí, você também tem celebração nessa data, né? É uma celebração que o Nelson Itaberá aproveita da carreira do Nelson Gonçalves, jornalista, une as duas coisas nessa data do dia 28. Dá para contar um pouco? Aí, para aproveitar que eu comemoro e completo 25 anos de redação, 20 desses aqui, com muito prazer na TV Câmara, nessa emissora pública, a gente compartilha junto dessa missão, e o jornalista é naturalmente um contador de histórias. Então eu junto o contador de histórias no palco. Tem hora que eu sou jornalista, tem hora que eu sou menino, para não contar todos os segredos da peça teatral musical em si. Tem hora que eu sou infantilizado, tem hora que eu sou, aspas, maduro, e eu vou recortando essas histórias, e aproveitei para comemorar 25 anos de jornalismo, com as relações de, enfim, diferentes segmentos sociais, de conteúdos no palco, até porque o documentário é um material denso de informação, de jornalismo e comunicação também. Então eu juntei as duas coisas, por isso talvez a ideia do Doc Show aí. Então, divulgando aqui conosco no programa Espaço Aberto, na condição de cantor e compositor Nelson Itaberá, o lançamento do Doc Show, o livro que canta, no dia 28 de setembro, sexta-feira da semana que vem, às 20h30 da noite. A entrada é franca no Teatro Municipal de Bauru. Eu queria então que você convidasse quem nos ouve, quem nos assiste, Nelson, para que compareça então nessa data.
Muito legal. Para celebrar junto, obrigado pelo espaço público dessa programação pública gratuita no Teatro Municipal de Bauru, 28 de setembro. Na sexta-feira de 28 de setembro, às 20h30, lá no teatro. Espero vocês para compartilhar o Doc Show, o livro que canta. Obrigado. Obrigado pela presença. Você que nos ouve, nos assiste, fica agora com um trechinho então desse Doc Show, só para você saber e ter uma ideia do que vai acontecer aí no próximo dia 28. Obrigado pela sintonia e até a próxima. Livro que canta é para falar sobre identidade cultural, é para falar sobre linguagens e é para falar sobre comportamento. Leitura pura identidade, loucura pura minha vaidade, censura pura toda a verdade, ternura pura minha saudade. Leitura pura identidade, loucura cura toda a vaidade, censura pura toda a verdade, ternura pura minha saudade. E o A, e o M, e o O, e o R, simples assim. E o A, e o M, e o O, e o R, simples assim. E o A, e o M, e o O, e o R, simples assim. E o A, e o M, e o O, e o R, simples assim. Amor se escreve junto.